de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta pra Deus, pra Deus. O sangue de Jesus abre o caminho. Vamos declarar mais uma vez: o sangue de Jesus. Diga isso: o sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus me fortalece. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus me purifica, me torna aceitável a Deus, me torna aceitável a Deus. O sangue de Jesus me justifica. O sangue de Jesus quebra as cadeias do meu ser. O sangue de Jesus abre o caminho que me conduz de volta a Deus. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Que música poderosa, né, irmãos? As propriedades, as indicações aí do sangue de Jesus, não é? O que o sangue de Jesus faz por nós. Abre o caminho, purifica, fortalece, quebra cadeias, justifica e protege, não é? Protege. O sangue de Jesus é poderoso. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, quebra toda maldição, nos leva para perto de Deus, distante de demônios, distante de tudo aquilo que faz mal, porque o sangue de Jesus é cobertura sobre nossas vidas. Amém? Que maravilha! Quantos redimidos pelo sangue de Jesus temos aqui nesta noite? Glória a Deus! Então, que maravilha! Parabéns a todos nós, porque a misericórdia do Senhor está expressa no derramamento do sangue de Jesus. Graças a Deus que Ele aceitou ficar até o fim naquela cruz, não é, irmãos? Foi uma dor horrível, algo horroroso, não é? Tragédia ali do Calvário. A via foi dolorosa, e o nome dela é Via Dolorosa por causa disso. O nome foi mudado, a rua a qual Jesus andou, foi o nome depois para Via Dolorosa, até hoje está lá, né, como marco de um grande sofrimento do Filho de Deus. Então isso porque foi esta dor que Ele tomou sobre si, para que nós pudéssemos estar hoje aqui louvando a Deus, mas mais do que estar aqui, poder estar na presença de Deus. Amém? Então, que o sangue de Jesus nos purifique cada dia, nos fortaleça mais e mais. Vamos meditar nesta hora. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia, e neste dia, onde está sendo também comemorado a Páscoa, quero convidar você para ler comigo aqui em Gênesis capítulo 12. Gênesis, ó, minha cabeça está onde, meu Deus? Gênesis, Êxodo, né, irmãos? Êxodo.
é Gênesis, é Êxodo 12, vamos ler os versículos 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. Leandro, pode até baixar um pouquinho mais o volume, tá, Leandro? Só um pouquinho para tirar um pouco da... Meus queridos, aqui nós estamos fazendo... Podem sentar um momento. Nós estamos vendo aqui, eu li esse texto, não é ainda o tema, mas só para a gente explicar um pouco a respeito da Páscoa, não é? Que estamos, o mundo está comemorando, mas de outra forma, né? A Semana Santa é algo importante a gente entender, mas os simbolismos usados são errados, porque o entendimento tudo eles transformam em festa, né? Tudo é motivo para fazer diferente. Natal faz diferente, Semana Santa, que é uma semana tão importante para a nossa reflexão, porque foi o último momento que Jesus passou ali com seus discípulos, né? E os últimos dias foram de muita dor, né? Já para ele, já abreviando, ele já sabia a hora, então tudo isso foi muito marcante. Mas tudo começa, a Páscoa, nesse texto, quando Deus ele está dando o livramento ao povo de Israel, né? Deus ele via o seu povo sofrendo e Deus ele não admitia esse sofrimento. Então Deus ele proporcionou a libertação deste povo. Primeiramente ele trouxe sinais para atrair a fé do povo, para que o povo creia, né? Eles não tinham mais a noção de Deus, eles não tinham mais essa experiência com Deus, porque estavam escravos já há muito tempo, 400 anos de escravidão, né? Quase o tempo que nós temos aqui de Brasil, né? De descobrimento de Brasil, pouco mais do Brasil, 500 anos, eles estavam 430 anos, 420 anos escravos. Então, Deus ele faz uma manifestação poderosa para que eles pudessem entender, além da história, aquele mesmo Deus que se apresentou a Abraão, né? E ali veio visitá-los com fogo naquele monte Sinai, para que eles pudessem saber que Deus estava presente, preocupado, querendo tirá-los daquela situação que não era propósito de Deus, como não é propósito de Deus que uma pessoa seja escrava. Então, se há uma escravidão em uma pessoa, é uma maldição por conta do pecado, porque aquela pessoa entrou numa situação, não é? E por isso Deus não tem nada a ver com o plano de Deus. O plano de Deus é salvar, é libertar, pôr em liberdade. Foi isso que ele veio fazer com Israel. Então ele manifestou aqueles sinais culminaram com a Páscoa. Foi o último dos sinais para que o povo pudesse ter a verdadeira liberdade. Olha que o Senhor encerra, como diz no ditado popular, com chave de ouro. Deus ele encerrou com o derramamento de sangue. Então a Páscoa, a palavra significa passar por cima. Então Deus estava agora ali fazendo um ato, né, sobrenatural, profético, fazendo com que aquele povo tivesse livramento, saísse da escravidão total. Então ele agora ia passar por cima, porque havia uma maldição que estaria, e havia um juízo que estaria julgando aquelas pessoas, não é? Ali do Egito, mas aquele que tivesse a marca do sangue não sofreria estas consequências. Então o Senhor passaria por cima. Então esse passar por cima é no sentido de que a maldição ou o juízo, o mal, não entraria naquela casa que estivesse com a marca do sangue do Cordeiro. E esta marca, ela passa a ser uma marca profética. A Páscoa, ela então está anunciando que todo filho de Deus poderia ficar livre da escravidão, que com a marca do sangue, a maldição tem que passar por cima da sua vida. Amém? Amém, meu querido? Então diga assim: eu sou lavado, comprado
pelo sangue de Jesus, e todo mal tem que passar por cima da minha vida. Amém? Foi isso que Deus fez. Isto é Páscoa. Amém? Quem é que impede o mal de entrar? O sangue de Jesus. Hoje ele é o nosso cordeiro, né, pascual, né? Pascal. O nosso cordeiro pascal é Jesus, o cordeiro de Deus que foi imolado ali no Calvário. Não mais agora no símbolo da velha aliança, mas sim realmente ele morreu e derramou o seu sangue. E o sangue de Jesus, ele impede que a maldição, ele quebra a cadeia, tudo isso que essa música ministrou agora. Ele quebra a cadeia. As cadeias que os judeus tinham naquela época eram cadeias físicas, mas as cadeias que o Senhor Jesus quebra hoje são cadeias espirituais. As cadeias da dependência, do vício, da marginalidade, da prostituição, do mundanismo, do isolamento de Deus, do distanciamento de Deus, da frieza espiritual, não é? Do ceticismo, do ateísmo, sabe, irmãos, e assim do humanismo e todos os outros ismos que tem aí, religiosos também, não é? Espiritismo, budismo. Então ele quebra as cadeias quando a pessoa conhece. Então há a fase do conhecimento, a fase da pregação. Aqueles sinais, Moisés trazia a palavra, aqueles sinais traziam uma explicação do que estava acontecendo, e o povo então ia sendo convencido do porquê daquilo. Assim também a pessoa, quando ela ouve a palavra, ela entende o propósito de Deus, ela entende o que Deus está falando, então aí vem a oportunidade principal de Deus, que é exatamente a Páscoa, a redenção, o livramento, a quebra de cativeiro. Então Deus não planeja uma pessoa ficar distante dele, separada dele, isolada dele, sabe, irmãos, sem aquela comunhão, porque Deus nos formou e fez para a sua glória e para o seu louvor. Então por isso que ele enviou o seu filho para exatamente derramar o sangue e quebrar de uma vez por toda. Agora é um sacrifício de uma vez por toda, e que hoje na ceia nós vamos estar agradecendo a Deus e profeticamente também anunciando e confirmando a nossa salvação, a nossa liberdade em Cristo, por este ato que o Senhor fez por nós. Bom, esse foi apenas uma palavra rápida aqui, um toque, né, sobre a Páscoa, né, para que a gente não passasse em branco. Toda ceia nós estamos fazendo a abertura de um tema. Estamos fazendo a abertura de um tema, né? Estamos agora na terceira sequência, né? Na última sequência desse mês foi sobre reconstrução, reconstruindo as vidas, né? Reconstruindo a vida baseado, começamos em Neemias, vemos vários personagens sobre a reconstrução. Hoje nós vamos falar, irmãos, vamos abrir nesta ceia sobre os feitos de Deus. Então nós estamos aqui, na verdade, com esses temas, para a gente meditar, passar um mês meditando, aos domingos e às quinta-feiras orando, né, sobre esses pontos tão importantes que o povo de Deus precisa entender. A reconstrução que nós vimos esse último mês é algo que a gente não para, é um tema que não se esgota nunca, não deu nem para a gente pegar todos os assuntos que a gente gostaria de envolver, mas como é mês a mês, né, a gente volta depois numa outra oportunidade esse tema, mas reconstruindo todo o tempo, a gente tem que reconstruir. O mês anterior nós falamos sobre a continuidade do reino de Deus, porque Deus não para, e Deus ele não aceita derrota. Deus ele não permite que aquilo que o inimigo faz para destruir uma vida, que aquilo fique assim, não, ele promove. Olha aqui a redenção, olha aqui a Páscoa, né? Olha aqui a libertação em Cristo, porque Deus promoveu isso, porque houve o caos, entrou o dano. Então Deus não para, Deus continua o seu plano, a boa obra que ele começa, ele continua. Então o reino de Deus é de continuidade, e ele, para continuar, é preciso reconstruir. E então a gente viu continuidade, Deus continuando a sua obra, e Deus está continuando a boa obra na sua vida, amém? Amém? Esta obra não pode ser cessada, ser interrompida. A sua vida, a nossa vida precisa ser construída a cada dia, amém? Cada etapa, cada passo é para reconstruir. Agora nós vamos, ainda continuando nessa inspiração, meditar sobre os feitos de Deus. Nós vamos tomar como base o livro dos Salmos.
porque os feitos de Deus, os grandes feitos de Deus, o tema é os feitos grandiosos de Deus, está no Salmo 114, eu quero meditar com os irmãos, 114. Debaixo desta chuva maravilhosa, que também fala da graça de Deus, vou ler com os irmãos acompanhem, por favor. Quando saiu Israel do Egito, e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário, e Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás, os montes saltaram como carneiros, e as colinas como os cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges, e tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltas como carneiros, e vós, colinas, como cordeiros do rebanho. Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual, vamos todos ler juntos esse versículo 8, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo 8, inclusive, ele traz aqui o tema, basicamente, os grandiosos feitos de Deus. Converteu uma rocha num lençol de água, num manancial de água. Então isso mostra o quanto que Deus ele é poderoso, e este salmo ele está aqui relatando feitos grandiosos de Deus, como ele começa a falar aqui da saída de Israel lá do Egito. Mas não só isso, mas também a peregrinação. Durante a peregrinação, as grandes obras de Deus feitas nesse percurso. Então isso mostra algo importante, que Deus não quer que fique no nosso esquecimento. Ele diz que aquele mar viu esta extraordinária obra de Deus. Maravilha, né? Que som abençoado, né? Essa maravilhosa, mas irmãos, estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir? O mar, ele viu esta maravilhosa obra de Deus. Aqui ele fala como se o mar não fosse inanimado, e como se ele tivesse entendimento para comentar. Olha que coisa tremenda, nós agora fomos abertos aqui, viramos aqui uma estrada em nosso meio. Ele comenta como se o mar estivesse fazendo esse comentário deste feito de Deus. Depois ele menciona o Jordão, porque o Jordão, 40 anos depois, vai experimentar esse mesmo milagre. O milagre agora do povo atravessando também, já com a arca. Na época do Mar Vermelho não tinha arca, não havia aliança, não havia tabernáculo, não havia templo, não havia sacerdócio, não havia o ministério levítico, né? Não tinha ainda a organização eclesial, né? E também da estrutura espiritual que Deus só veio dar depois da travessia do mar. Mas já quando vai na travessia do Jordão, nesse intervalo, o povo já estava acostumado já há 40 anos a estar ali, né, praticando, adorando, servindo ao Senhor, caminhando rumo à terra prometida. E chegou a hora então de caminhar para a terra prometida, e então o Rio Jordão teve que se abrir também para que o povo de Deus atravessasse a pé enxuto, de uma forma maravilhosa. E aqui o salmista, o salmo, ele está relatando, trazendo à memória estes grandes feitos de Deus. Isto para nós é importante, irmãos, a gente entender, porque os feitos de Deus, eles não param. Como nós estamos vendo, a continuidade de Deus é um Deus de movimento, é um Deus de propósito, é um Deus que ele
não deixa que o seu propósito fique sem a continuidade. Então, para isso, existem os feitos de Deus, das suas diversas formas. Mas o que é muito importante entender nos feitos de Deus, nos feitos grandiosos de Deus, não é saber aquela história que somente o mar se abriu, porque o mar abriu e fechou. Não é somente saber que o Rio Jordão abriu e fechou. Não é somente saber que caiu fogo do céu na terra. O que é importante saber que os grandes feitos de Deus foram marcados com homens que Deus usou para estes feitos. Que Deus não fez estas obras sozinho. Amém? Deus não mandou a sua voz grande lá no céu, direto para o povo de Israel. Como não fez isso direto no tempo de Jesus, não. Deus usou pessoas. Deus usou homens simples, como eu e você, para fazer um grande feito. Isso nos inspira a crer que eu e você podemos ser tremendamente usados por Deus. Quem era Moisés nessa época? Para um grande feito, para aquela maravilha. Quando a gente olha isso num filme, é maravilhoso. Mas qual era o cenário de Moisés? Uma pessoa sem nenhum tipo de propósito de ser aquele homem usado. Ele mesmo resistiu, ele mesmo não acreditou. Chegou até a dizer para Deus que era gago, né? Então ele colocou, porque ele estava 40 anos agora cuidando de ovelhas. Era uma pessoa simples, uma pessoa do deserto, ali em Midian. Então ele não tinha mais aquela pretensão. Ele veio sim de um palácio, mas lá no palácio Deus não usava, ele não era um servo de Deus ali naquele palácio. Então Moisés, aquele homem que Deus usou, né? Usou para que a sua obra, o seu plano fosse concretizado. E assim, queridos, a gente vê que em cada feito de Deus, a gente vai vendo marcas de homens que eles foram sendo tocados pela mente de Deus, foram sendo tocados pela intenção de Deus. O que hoje nós queremos aqui nesse tema alcançar exatamente isso, não é? Como o nosso coração está pronto para que Deus possa fazer um grande feito através de nós. Se você for sair hoje, conversar, pudesse entrar aí numa máquina do tempo e fosse conversar com eles e perguntasse assim para eles: você imaginaria que você seria usado para fazer tudo isso? Ele ia responder mais ou menos assim: nem tinha ideia, nem passava de longe pela minha cabeça que isso iria acontecer comigo, porque eu não me sentia capaz, eu não me sentia pronto, eu não me sentia em condições de ver algo como isso, um mar vermelho se abrindo, de eu colocar um pedaço de pau no chão e virar uma cobra, de eu chegar e tocar num rio que era adorado lá, o Deus principal dos egípcios, e aquele rio virar em sangue. Nunca na minha vida pensei isso, nem em sonho. Mas Deus usou Moisés a si mesmo. Você vai agora, faz um pulo, vamos mudar agora de cidade, vamos agora mudar uma época, você vai para Gideão. Aí você chega até Gideão. Gideão é do tempo dos juízes, e também num tempo onde o povo estava numa desobediência, povo que eu digo, o povo de Israel, então estava numa rebelião contra Deus, e então eles estavam sofrendo muito mesmo, Deus permitindo que o povo midianita estivesse assolando, humilhando, a nação estava sendo humilhada. Então Deus faz uma visitação através do seu anjo e vai à casa de uma pessoa que, quando você olha pelo relato, se você for olhar com um olhar psicológico, você vai ver que aquela pessoa estava destruída na sua alma, estava destruída, Gideão. Então, quando aquele anjo começa a conversar com Gideão só tem mágoa no seu coração, só ressentimento. Ele só começa a colocar mesmo aquilo que um ser humano abalado, uma pessoa sem expectativa, começa a colocar para fora. Cadê o Deus de Israel? Aquele Deus que abriu o mar vermelho, cadê aquele Deus que fez tantas coisas? Por que hoje nós passamos esta humilhação?
Sabe o que Gideão fazia? Gideão, ele estava malhando o seu trigo no lagar. E foi por esta razão que o anjo foi até ele. Porque, irmãos, era quase que diário. Era assim, repentinamente, vinha um exército incontável e levava tudo que eles tinham. E Gideão, então, ele não tinha nenhuma expressão, era uma pessoa simples, uma pessoa que não tinha nenhuma projeção. O clã dele lá de Israel era o menor, ele era uma pessoa que também da família era o menos expressante, era o mais simples de todos. Não tinha nenhum destaque, não era conhecido. Mas Gideão não tinha ideia de que ele ia ser um baita e tremendo canal de Deus para uma grande obra de Deus, irmãos. Uma grande obra de Deus. Se perguntássemos a Gideão agora, rapaz, me diz alguma coisa, depois de tudo feito, depois daquela vitória esplendorosa que ele teve, tu tinha ideia, Gideão? Nem de longe, ele ia dizer a mesma coisa. Uma obra muito poderosa. Mas Gideão, irmãos, ele apresentou, não a Deus, porque não era para Deus, mas ele demonstrou algumas características que interessam muito a Deus para fazer uma grande obra. Quase todo dia aquele inimigo vinha, mas Gideão não parou de trabalhar. Então Gideão era uma pessoa que não desistia. Uma característica muito importante para Deus realizar um grande feito em nossa vida: nunca desista. Nunca se intimide pelas circunstâncias. Vamos aprender com Gideão. Ele deixou de malhar no local correto, que era o trigo era malhado no lugar apropriado. Ele foi malhar no lugar que era de uva, que não tinha, para despistar o inimigo. Mas não parou de fazer isso, lutou pela sobrevivência, não se entregou e demonstrou ali algo muito importante: estratégia, perseverança, luta. E Deus viu estes elementos importantes para fazer dele, depois de uma terapia, depois de uma ministração forte que o anjo fez com ele, para levá-lo a um outro nível. Mas ele tinha já elementos que eram necessários para Deus, e ali aquele anjo não foi fazer uma avaliação com Gideão. O anjo demonstra que já estava tudo planejado para usar Gideão. Quando ele relatava tudo o que era de ruim, de negativo, o anjo só dizia para ele: vai na tua força, homem valente. Amém? Ele nem acreditava, mas a palavra era: vai na tua força, homem valente. Queridos, às vezes nós não acreditamos, mas existem elementos dentro de nós que permite Deus fazer um grande feito. E um grande feito que não é somente individual, mas um feito que vai servir para que outros sejam tremendamente abençoados. O que aconteceu é que depois de tudo isso, Gideão, quando viu que ali era uma sinalização divina, ele começa a fazer provações. Ele era um homem também que não era levado por qualquer conversa. Isso demonstrou e agradou a Deus, porque ele não era aquela coisa de ouvir dizer e fazer o que todo mundo faz, não. Ele queria uma prova, ele queria uma confirmação, ele queria uma veracidade, ele queria uma testificação de que aquilo realmente era de Deus. E isso levou a ele também a ser confirmado diante disso. Não era uma pessoa levada, porque hoje nós estamos numa situação onde é muita informação, é muito fake news, é muita coisa que corre, e às vezes a pessoa quer seguir estes ventos errados, né? E esses ventos por aí. Mas aquele homem que tem uma semente no seu coração, que tem um espírito forte, ele quer discernir aquilo que realmente é de Deus, aquilo que realmente procede de Deus. E ele não tinha descartado isso, ele queria, mas ele queria conhecer. Ele achava que Deus já tinha abandonado, ele achava que Deus já tinha deixado essa turma para lá. Não, mas quando ele viu uma sinalização que era um anjo do Senhor, então eu quero uma prova de que Deus de fato quer me usar. E então o anjo ali deu a prova, aquela petição que ele fez, aquele pedido que ele fez foi respaldado, e assim caracterizou um grande feito. Aquele exército tão poderoso e tão forte não precisou de muita gente.
Gideão com apenas 300 homens, e o exército, que só o exército era 32 mil, não precisou nem de 32 mil, mas 300 homens que estavam mais ou menos no mesmo espírito de Gideão, prontos para lutar, para guerrear, confiados no Senhor, porque não tinha armas suficientes, não tinham poder bélico para aquela batalha, mas eles já confiavam como o Gideão confiava. E aí eles foram, irmãos, na hora da batalha, veio aquela vitória esplendorosa, quando todo aquele exército que daria hoje como se fosse quase 1 milhão de soldados, que foram desbaratados por Deus. Amém? Um grande feito de Deus, porque um homem Deus usou para aquele grande feito. Será que aqui tem alguém que Deus pode usar? Será que tem? Será que tem? Levante a sua mão se você crê que Deus pode te usar. Se você já sofreu alguma frustração, quem sabe, né? Gideão sofreu, Moisés sofreu. E assim, irmãos, para este grande feito de Deus acontecer, quem é então o homem que Deus usa? Pessoas simples, pessoas que na verdade passam por muitas e muitas circunstâncias difíceis. Deus usou José, e José foi atropelado nos seus sonhos. José, que tinha um sonho de ver pessoas, famílias, né? Até o sol e a lua prostrados diante dele, agora ele estava dentro de uma cisterna. Então ele estava atropelado nos seus sonhos, ele simplesmente, ali depois com uma algema no seu pescoço, de escravo. Depois dessa algema de escravo piora, vai para uma cadeia, e mais 13 anos naquela cadeia. José foi atropelado nos seus sonhos. Assim também, irmãos, outras pessoas são atropeladas nas suas expectativas. Isso não significa que Deus não pode usá-lo. Não só isso, mas José também, ele estava com muita mágoa no seu coração, muito ressentimento. Era muita dor na sua alma. Isso não impediu de ele ser usado por Deus. Na oportunidade, quando Deus usou José ali para substituir o faraó em governo, e ele pôde então trazer a família para perto, aquela dor de José veio à tona, aquela lembrança dolorosa, aquelas vozes deles tramando, sabe, a morte dele, os seus irmãos, aquelas mensagens ficavam na cabeça, mostrando, olha aí aqueles, hoje estão comendo na tua mão, olha, lembra o que foi que eles fizeram contigo? Aquela voz do acusador. Então essas mágoas, essas dores da alma, essas maquinações na mente, José precisava lidar com isso. E José soube lidar, ele trouxe essa realidade para perto, para que aquilo ele pudesse vencer, porque ele já estava ali, né, sendo instrumento para um grande feito de Deus, mas ele tinha ainda essas questões interiores para superar. Esse, irmãos, é uma outra manifestação de um feito de Deus, que não é só os grandes feitos externos, mas os grandes feitos internos, que vão levar também aos externos. Porque José, por exemplo, precisava vencer a mágoa, a dor, essa lembrança dolorosa do seu coração. E ele conseguiu fazer isso. E ele, quando conseguiu fazer isso, eles se abraçavam, ali se perdoavam, e o choro, o quebrantamento foi tão grande que Faraó, lá na sua casa, no seu palácio, ouviu aquele manifestar de José, dos seus irmãos. E foi algo assim que impactou também o próprio Faraó. Quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele vai sempre procurar alguém, irmãos, pessoas, para fazer esta obra. Deus não vai fazer isoladamente esta obra. O próprio Jesus veio, mas Ele usou pessoas, voltou para o céu, mas o Espírito Santo continua aqui para que a obra de Deus continue, os feitos de Deus continuem sendo grandiosos em nossa vida. Agora, quem é esta pessoa? Quem é este homem? Quem é esta mulher que Deus quer usar? Eu e você.
precisamos ter algumas características importantes para Deus usar, para Deus nos colocar como seu canal, como seu representante, como seu instrumento. Então nós precisamos lembrar como foi que Moisés passou, como foi que o Josué, como foi que o Gideão, como foi que estes irmãos passaram. Olhe, no domingo passado nós falamos de Ruth, que mulher exemplar, que mulher que demonstrou um nível de aliança, de honra tão grande naquela decisão, e que aí os céus a escolheram, Deus a escolheu para ser precursora, ascendente do próprio Messias, o Filho de Deus. E o Senhor ainda estava no céu, Jesus, mas ele viria de uma linhagem, de uma dinastia. Então Davi se torna aquele rei exemplar, né? Então Davi, ele é um rei, já bisneto de Ruth, porque ela já casou com alguém que era descendente da tribo de Judá, e o Messias viria da tribo de Judá. Então olha as características de pessoas simples que Deus procura para usar. Às vezes nós ficamos num dilema, às vezes nós ficamos num pensamento achando que Deus até esqueceu de nós, ou que Deus, ele, sabe, não pode me usar, talvez só alguém é tão especial para Deus usar. Hoje nós temos mídia, temos tanta gente que se manifestam, né? Aí na mídia tem essas pessoas famosas, sim, mas quem era Gideão? O menor da família, a tribo não era nem destacada, a menor tribo, o menor da sua família, o seu clã era pobre, era um homem muito pobre, mas o feito de Deus através de Gideão foi notório. Então isso mostra o quanto que Deus pode usar eu e você, mesmo que você não seja tão conhecido, tão destacado, tão visível, tão proeminente. Talvez você tenha alguns complexos, né, inclusive de inferioridade, baixa autoestima, e você acha até que você não pode ser um instrumento de Deus. Eu digo para você com toda a convicção, sem medo de errar, você pode ser um instrumento de Deus. Se você assim confiar e crer, pode. Vou lembrar para vocês o ponto decisivo para Deus. Ele estava querendo usar Gideão, estava querendo, mas não forçava. Ele convencia Gideão, mas Gideão dava muito não. Tamanhas mágoas, tamanhas frustrações, porque isso, irmãos, atrapalha o agir de Deus. E o anjo falava, só na hora que ele confiou, e Gideão confiou, então foi liberado a unção para Gideão. Então Deus, ele está a falar e agir, mas enquanto nós não confiarmos, Deus não vai liberar a unção que nós precisamos, porque é preciso confiar. Hoje estamos vivendo um desafio. Como é que as pessoas reagem? Gideão foi para o lagar, malhar trigo, diferente, mas ele continuou fazendo a mesma coisa. Hoje nós estamos vendo um mundo assustado, um mundo de joelho, um mundo apavorado, porque as forças ocultas que estão por trás, é isso que eles querem. Eles querem que você mine sua fé. Eles querem que você fique apavorado, com medo de tudo. Esqueça que você tem um Deus de grandes feitos na sua vida. Deus é todo poderoso, irmãos. Deus, ele quer usar eu e você para fazer coisas grandiosas. Nesse mesmo salmo, nesse salmo próximo desse salmo que nós lemos, no 126, olhe só bem aí, dê uma folhada comigo em um versículo, o versículo 3. No Salmo 126, o versículo 3 diz assim: com efeito, em uma outra versão fala de fato, né? Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Diga, Deus faz grandes coisas. Deus, ele faz grandes coisas, mas ele quer usar alguém para que essas grandes coisas sejam feitas. Como é que está o seu nível de fé, de confiança em Deus? Como está o seu coração? Como é que está a sua alma? Como é que estão as suas emoções? Deus, ele quer sim usar pessoas que possam
superar as suas crises emocionais, estejam prontas para negar a força de uma crise emocional, porque uma crise emocional, uma influência emocional, uma lembrança dolorosa, como essa que nós estamos citando aqui, a de José, que foi uma das piores, que a gente já viu na Bíblia, a de José e a de Jó, né? E que superaram estas crises. Jó, com tudo aquilo que sofreu, foi orar pelos seus amigos incrédulos, com toda a tragédia da sua vida. Sofrimento igual de Jó é uma coisa complicada. Então, uma pessoa que ela não consegue vencer suas crises emocionais, suas crises interiores, seus complexos, seus dilemas, é uma pessoa que trava o projeto de Deus fazer um grande feito através dela. Através dela, não que Deus vai parar os grandes feitos, Deus continua, mas através dela, como o Gideão poderia ter travado, mas ele deu prosseguimento. Então, essas crises, o Gideão demonstrou uma coisa importante, irmãos, de continuar. Imagine, um exército grandioso invadiu, levou tudo, a miséria tomou de conta. Eu vou ficar agora só chorando no meu quarto, deprimido. Meu Deus, o Senhor fez coisa no passado, agora largou a gente de mão. Eu estou aqui deprimido, vou tomar só remédio, tarja preta, e vou ficar aqui me acabando de chorar. Ele saía no mesmo dia ou no dia seguinte, ia continuar malhando, mudava a estratégia, mudava o local, e foi bater no lagar, no lugar que se malha uva, não trigo. Mas ele não parou. Diga para o seu irmão do lado, não pare. Isso é um sinal de uma pessoa perseverante, de uma pessoa que não se entrega, de uma pessoa que não vai demorar, confia nisso e receba profeticamente, não vai demorar, o anjo vai bater na tua porta, porque você não está parando e Deus também não para. E ele diz, eu vou agir, porque esse meu filho, ele continua confiando e acreditando. Não ouça a filosofia do mundo, porque ele quer que você pare. Não ouça o conselho do inferno, porque ele quer que você pare. Ouça o conselho de Deus, que ele disse, avance, confie em mim, porque eu estarei contigo todos os dias. É no poder de Deus, é no Deus que faz grandes coisas e coisas poderosas, que nós temos que nos apropriar nesta fé, irmãos, desafiadora, que assim nós iremos vencer esses obstáculos, essas adversidades. Grandes feitos de Deus é através de uma pessoa que Deus quer usar. E aí nós vamos passar o mês meditando pessoas que foram proeminentes neste momento, não só agora, mas desde a velha aliança, na nova aliança, em nossos tempos aqui também, como Deus fez coisas poderosas, avivamentos, através de atos simples, movimentos simples, trazendo os grandes feitos de Deus. E Deus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele quer nos usar. Só que a gente fica pensando, olhando, que fulano tem algo, você vai conversar com elas, não é? Você não tem condições de ir, porque ela já até faleceu há muito tempo, mas se você vai conversar com ela pela sua imaginação, você vai conversar com ela assim pelo seu discernimento, pelo Espírito, que você começa a fazer uma visitação a ela e começa a perguntar, você tinha ideia que podia ser usada assim por Deus? Eu vou dar um exemplo de um testemunho pessoal que eu tive do meu pastor que me batizou, pastor Estevão Ângelo de Souza, pastor que teve mais tempo a presidência aqui da Assembleia de Deus e foi levado para a glória. No dia que eu estava voltando de muda de Teresina para cá, eu passo 30 minutos do acidente que foi fatal, com o ônibus da Timbiras, que passou por cima do carro dele, que ele foi esmagado naquele acidente. Eu estava no carro de mudança, passei ali, vi aquilo, e já estava escurecendo. Eu digo, não dá nem tempo de ver aquilo, o povo já chegando. Quando eu paro mais na frente para dizer a hora que chego aqui em São Luís, então a minha sogra me diz que o pastor Estevão tinha acabado de falecer num acidente horrível na estrada, mas ninguém nem sabia. A FM Esperança estava só dizendo, mas ninguém nem sabia ainda direito. Mas uma vez eu estava em gabinete, eu era líder de uma campanha evangelística, e estava lá me aconselhando com o pastor, né? Me aconselhando com o pastor Estevão Ângelo, e ele contou um pouco do seu testemunho, eu curioso, né? Então perguntei para ele,
pastor Estevão, um trabalho desse, quem está fazendo, é tão trabalho, tanta luta, mas eu vejo aqui a sua labuta, como Deus tem lhe usado e tudo. Aí ele disse, vou lhe contar como tudo começou. Estava com impaludismo. Impaludismo é um tipo de malária, não é isso mesmo? É um tipo de malária. Lá no Pará, na região do Pará, estava com impaludismo, com febre em alto nível, num temporal muito grande. Chegam 2 irmãos de barco, porque ele morava numa região assim, mais ou menos ribeirinha. E aí chegam 2 irmãos de barcos, inclusive um se tornou um pastor também muito usado por Deus. Chego lá de barco e diz, irmão Estevão, nós viemos aqui lhe buscar para o irmão ir no culto com a gente. E ele com impaludismo, febre amarela, debaixo de chuva, para fazer uma viagem de barco. Uma viagem que dava mais ou menos, coisinha rápida, 1 hora de barco, né? Imagine, em paludismo a pessoa fica assim, ó, dentro de casa, com um lençol, fica assim, ó. Estão prestando atenção? Isso dentro de casa com cobertor. Agora, para sair num barco, num temporal, o barquinho tinha aquela coberturazinha, num temporal, 1 hora. Aí ele, dentro, entendeu, isso não é normal. Esses irmãos estão me vendo aqui amarelo, tremendo de frio, de febre. Alguma coisa aconteceu para eles virem aqui. E ele foi. Irmão, me deu um tempinho que eu vou só me arrumar aqui, se arrumou, não teve nem condição de banhar, porque não aguentava, e foi. Quando chegou naquele culto, ali Deus o separou para o ministério. Deus o separou para o ministério. E quando Deus ali o separou para fazer um grande feito. Não foi um pastor qualquer não, foi um pastor que se tornou referência mundial, um autor de vários livros, um homem que era simples, mas passou a conhecer vários idiomas, conhecia 4 idiomas, escreveu um livro que é um best-seller no mundo até hoje, o Espírito Santo, porque daquele feito dele, daquela perseverança, Deus honrou e entregou a ele uma unção para um ministério no Brasil, que na proporção, contando do tempo, foi um dos mais que cresceram no Brasil, foi esse ministério do pastor Estevão. As Assembleias de Deus daqui, ela é proeminente mesmo, ela teve nessa época. Isso estou falando, né, de até um tempo aí atrás. Então, queridos, a gente não entende como Deus ele pode agir em cima, né, de algo assim que parece tão... Mas é porque Deus ele vai buscar, para que um grande feito de Deus aconteça, ele vai buscar lá no teu espírito características, né? E às vezes a nossa alma quer tomar frente e falar mais alto do que o próprio Espírito. Então por isso é importante a pessoa passar por algumas circunstâncias para que ela possa vencer. Deus adestra, Deus permite para que a pessoa possa, na verdade, entrar no nível de espírito, sair de um estado circunstancial e possa então crescer, vencer situações, porque é nesses momentos que a pessoa vai enxergar coisas que ela não enxergava, que ela vai aprender coisas que ela não tinha aprendido, e então está uma porta aberta para que o Senhor possa enviar o seu anjo e dizer, hoje agora eu tenho sim algo grande a fazer com você. Amém, meu querido? Que Deus nos abençoe em todo esse mês, que nós possamos ver grandes feitos de Deus acontecendo através de nós, amém? Apesar de nós, mas através de nós. Nosso Deus é um Deus grandioso. Vamos ficar de pé nesta hora? Nós iremos agora orar. Vamos apresentar este momento que nós estamos agora ministrando, não só para agora, para o mês, mas nesse tempo que nós queremos consagrar ao Senhor os feitos grandiosos de Deus através de nós. Pai querido, nesta hora, nós nos apropriamos da Tua palavra, Senhor, e cremos nesta palavra, meu Deus, que Tu és um Deus que usa pessoas, até mesmo sem expressão, até mesmo, Senhor, sem nenhuma repercussão, porque Tu és o Deus já todo-poderoso. O Senhor não precisa da nossa força, o Senhor não precisa da nossa capacidade, o Senhor precisa da nossa fé.
Meu Deus, que esta palavra venha estar ministrando em todo este mês, nos inspirando, Senhor, a dar passos, que venham ser, Senhor, ó Deus, feitos poderosos para também influenciar outras e outras circunstâncias da nossa vida. Na família, no trabalho, na saúde, nas finanças, ó Deus, nos níveis que o Senhor quiser alcançar, aonde o teu propósito quiser alcançar. Usa, Senhor, ó Deus, este meu irmão, esta minha irmã, e que assim ele possa ter o discernimento, como teve um Moisés, um Gideão, um homem simples, e assim outros também que foram revelados, meu Deus, e que nós vamos estar aqui meditando, meu Pai, em todo este tempo, e que assim possamos entender que a Tua obra também é um grande feito do Senhor, a Tua igreja, ó Deus, é o Teu grande feito que foi ali, Senhor, iniciado, revelado pela dedicação perfeita, exclusiva do nosso Salvador Jesus. E que ali, Senhor, foi uma largada para que nós pudéssemos também sermos agora estes canais do Senhor em toda a terra. Nos abençoe, Senhor, nesta noite também, nesta celebração que estamos fazendo e comemoração, ó Deus, da nossa salvação, renovando a nossa aliança. Pedimos, Senhor, a Ti a Tua graça, Senhor, salvadora, sobre nós, para que nós possamos estar fortes cada dia, meu Deus, em toda e qualquer adversidade, e que não possamos, Senhor, nos abater, ó Deus, ou desistir, mas que tenhamos, Senhor, esta determinação em nosso coração, em perseverar, em lutar, em confiar, em depender do Senhor. E assim use, meu Deus, os Teus canais neste lugar. Usa, Senhor, as vidas neste lugar, conforme Te apraz, Senhor. E assim abençoe para grandes coisas, Senhor, nestes dias tão complicados. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Diga assim: eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer muito mais abundantemente daquilo que eu penso e que eu estou pedindo, em nome de Jesus, amém? Quero convidar aqui o irmão Wagner, Claudiana, para a gente agora fazer o momento da ceia. Wagner, Claudiana, ficar numa mesa, Rafael, Helena, uma outra mesa. Eu peço também ao Beto com a irmã Eunice, ficar numa outra mesa. Irmão Wagner Pedrosa com a irmã Elizabeth, aqui também nessa outra mesa. As 4 mesas para a gente também ajudar a distribuir a ceia do Senhor. Da pastora para consagrar esses emblemas, enquanto que vocês estão chegando, vocês vão ajudar a servir os irmãos aí, no corpo e no sangue de Jesus. Neste momento, vai ficar aqui, vai, não. Este é o momento que nós aqui, irmãos, renovamos nossa aliança, entendemos o sacrifício que Jesus fez por nós. Essa aqui é a nossa Páscoa, né? Essa é a nossa Páscoa mensal, não é anual, que a gente faz a nossa Páscoa é mensal, que fala desse derramamento e também desta renovação que nós precisamos ter, porque aqui é onde está o passaporte para estar continuamente na presença de Deus e também na eternidade. Hoje é como se estivéssemos passando visto desse passaporte. Hoje nós vamos lembrar também deste momento de como o Senhor sofreu, se doou por nós e como Ele derramou este sangue. Este cálice é como se você estivesse recebendo esta porção.
Então vamos consagrar esses emblemas como símbolo deste sacrifício perfeito da salvação e redenção. Aleluia. Vamos consagrar agora os elementos. Levante suas mãos para cá e vamos pedir ao Senhor que o Senhor consagre, e que possamos fazer parte do corpo de Cristo nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós estamos hoje aqui como igreja, Senhor, para mais uma vez nós lembrarmos, Senhor Deus, desse memorial eterno que é participar, Senhor Deus, da ceia. Nós pedimos nessa hora, meu Senhor Deus, que o Senhor abençoe esses elementos que estão aqui, meu Senhor, em forma de alimento, mas que serão, Senhor Deus, transformados em o teu sangue. O sangue, Senhor Deus, que foi derramado ali na cruz do Calvário, em sacrifício por cada um de nós. Pedimos, Senhor Deus, que esse vinho seja aqui, Senhor Deus, purificado, e que nós possamos, meu Senhor Deus, tomá-lo, e que esse vinho ele possa descer, Senhor Deus, para o nosso corpo como um sangue precioso, nos lavando de todo pecado, nos purificando de todo mal e nos dando uma oportunidade, Senhor Deus, de recomeços e, Senhor Deus, de segunda chance. Oramos também por esse pão, Senhor Deus, que agora aqui passará a ser a tua carne que foi dilacerada também na cruz do Calvário por nós, mas que depois, Senhor Deus, foi reconstruída quando o Senhor ressuscitou, quando o Senhor subiu e se tornou, Senhor Deus, no ser que és. Pedimos, Senhor Deus, que esse pão também, ao comermos dele, nós possamos estar lembrando da tua volta, lembrando que o Senhor deixou uma promessa, que subiria, que iria para o Pai, mas que um dia desceria e nos levaria para junto do Senhor, para uma morada eterna, para uma vida eterna, em nome de Jesus. Nós te louvamos, meu Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, e te somos gratos por ter nos escolhido, por ter nos separado. Somos gratos pelo nosso batismo, porque nós podemos, meu Senhor Deus, participar desse memorial. E pedimos, meu Senhor, que cada irmão que está hoje aqui possa ter essa experiência de receber o teu sangue nas veias, para limpar, para perdoar e para dar novas oportunidades, novas chances, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Enquanto o ministério vai estar louvando ao Senhor, você pode se dirigir, os irmãos podem agora ajudar a servir, você pode vir participando, Cada um mais próximo da mesa, fica mais conveniente para você. Foi o sangue de
Foi o sangue que me fez vencedor. Amém. Agora, com toda a reverência, este pão, apenas símbolo, mas vai representar agora, depois de consagrado, você vai ingeri-lo, representando aquele corpo que foi não somente uma expressão física, mas uma expressão de doação, de entrega, humilhação, foi torturado, dilacerado, vituperado. Isso também, para nós que renovamos a nossa salvação, fala do quanto, irmãos, que nós podemos também sofrer por causa do reino de Deus. Que esta ceia mostre também para você este exemplo de Cristo, que por minha causa, por sua causa, por nossa causa, Ele sofreu. O quanto eu posso também me doar pelo reino de Deus. E que assim você possa aceitar o chamado de Deus que precisa cumprir, carregando a tua cruz, dia a dia. Agora renove a sua aliança, participando deste momento do corpo do Senhor Jesus. Ele foi moído pelas nossas iniquidades e pelos nossos pecados e pelas nossas transgressões, mas pelas suas pisaduras, pelo azorrague, pelo seu sofrimento, nós fomos sarados. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tamanho exemplo que o Senhor nos deixou, quando o Senhor não teve, nem mesmo na hora do descanso, o Senhor estava ali conversando com aquela mulher samaritana, no sol, no local deserto, mas fazendo uma obra que era nossa. Obrigado, Senhor, pela tua entrega. Obrigado por esta dor que o Senhor passou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi até o fim enfrentando Satanás, mas não desistiu da cruz. Oh, Espírito Santo, fala nesta noite, não desiste da tua cruz. Não desça da tua cruz. Jesus permaneceu na cruz e ali na cruz ainda Ele salvou uma pessoa. É na hora da dor que o Senhor vai te usar. É na dor que você vai crescer. Aleluia. Nós comungamos com teu corpo, Senhor, e também recebemos a bênção por ser perseverante na hora da dor. Pegue o seu cálice agora. Senhor, aqui está a porção do teu sangue ali na cruz, Senhor. Oh, queridos, assim como lá no Velho Testamento, na Páscoa, quando foi instituída, aquela marca do sangue estava impedindo o julgador, o destruidor de entrar. Assim agora na cruz o Senhor também está dizendo
que Ele toma o nosso lugar para quebrar toda a maldição, para destruir em liberdade, para nos dar um destino de paz e de alegria. E que nesta hora, agora, você vai tomar o cálice da aliança, marcado pelo sangue, do sofrimento, da dor, que foi expiado por Jesus, mas para nos lavar, nos justificar, nos comprar, e também para você agora ter a vitória plena diante do inimigo, diante do acusador, diante de todo o mal. E neste momento renove a sua aliança agora no sangue de Jesus, em nome do Senhor. Glória a Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Alguém pode citar um texto assim bem alto, soltar um brado? Alguém pode lembrar agora? Espontâneo mesmo. Algum que edifique? Glória a Deus. Mais um texto bíblico. E Ele fugirá de vós. Amém. Aleluia. Mais um. Ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Outro aqui que eu vi que foi falando aqui na hora. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Mais um, irmãos. Vamos nos edificar com textos bíblicos. Aleluia. E o mais Ele fará. Mais um. Aleluia, glória a Deus. Mais um. Sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Só o Senhor faz toda a maravilha. Mais um. Ah. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, maravilha. O Senhor é tão bom que a gente passava uma noite recitando, né? Texto, já sabe, próxima ceia venha com mais aí, no ponto, na agulha, para a gente fazer esse momento de lembrar, rememorização das Escrituras. Amém, amém. Vamos agradecer por este momento. Se puder pegar aí na mão do seu irmão do lado, né? E vamos agradecer a Deus por este momento. Aleluia, nós vamos cantar a música, nesse momento de cantar a música, nós vamos fazer, nós não fizemos a comunhão mesmo, né? Então nós vamos agradecer e em seguida esse louvor, né? Que fala da unidade, de estarmos agora nesse nível de aliança. Você vai olhar sempre para o seu irmão e diga sempre, olha, se você tem alguma coisa contra mim, me perdoe, em nome de Jesus. Amém? Jesus nos perdoou pelo seu sangue, né? Somos purificados. Essa é a força da igreja, né, irmãos? José perdoou seus irmãos. Temos que viver nesse nível de perdão sempre, amém? Obrigado, Senhor. Esta música vai ser a nossa oração. Aí você vai sair abraçar seu irmão, vai dizer o quanto ele é importante para você. Obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso que nós passamos agora em celebrar a ceia, este momento de comunhão, de unidade, de uma família, Senhor, e somos uma família nesta hora. Recebi o novo coração do Pai,
assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós, por esse culto abençoado, por esse culto maravilhoso, por fazermos parte aqui, Senhor Deus, da ceia, por termos participado do vinho, do pão, o sangue do teu corpo, pela presença de cada irmão maravilhoso que esteve hoje aqui. Como é bom, Senhor Deus, nós estarmos unidos, Senhor Deus, como a igreja, como a família amada, Senhor, do Senhor Jesus. Esta família que um dia irá morar todos juntos ali no céu de glória. Obrigado, meu Senhor Deus, por fazermos uma história juntos, por estarmos aqui, Senhor Deus, trilhando esses dias aqui na terra, mas nós somos peregrinos, somos forasteiros em terra estranha, porque a nossa terra é lá no céu, é lá no porvir, e um dia estaremos todos juntos, Senhor, juntamente contigo. Esse, Senhor Deus, é o sonho que acalenta o nosso coração, é a esperança que fortalece a nossa alma. E por isso, Senhor, nós só queremos te agradecer. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, te apresentamos todos os aniversariantes dessa semana, do mês de abril. Senhor Deus, que cada um tem um sonho, cada um, Senhor Deus, tem um pedido a fazer para o Senhor, como pedido de aniversário. Mas nós te pedimos, Senhor, que o Senhor realize os sonhos de cada um, que cada um, Senhor Deus, viva uma experiência contigo como presente de aniversário. Oramos por todos, Senhor Deus, todos que foram, Senhor Deus, mencionados aqui, que seja, Senhor Deus, um aniversário abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor fortaleça a tua vida, que o Senhor te encha de esperança, que o Senhor te encha de graça, que você tenha uma semana de vitória, de portas abertas, de realizações, de oração respondida, que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença do Senhor, que o Senhor te dê a sua bênção, que o Senhor te dê a sua paz, que o Senhor te dê shalom. Aleluia! Se você quiser, abrace o seu irmão e diga: que bom que você veio, quinta-feira estamos aqui de volta. Aleluia! E me amou até o fim.
Cordeiro